Você já se perguntou se os 4 evangelhos que nos apresentaram realmente são verdadeiros? Esses 4 evangelhos, eles falam a respeito da vida de Jesus Cristo enquanto ele esteve aqui na Terra conosco. E por falar em Jesus Cristo, ele realmente se apresentava como Filho de Deus? Ou ele se apresentava apenas como um profeta vindo da parte do Eterno? Qual é a verdadeira história de Jesus Cristo que está descrita nesses 4 livros que nos apresentaram? E para todas essas perguntas, o que o islamismo tem a ver com essas questões? Eu te convido para que você venha comigo em mais um estudo que se inicia nesse canal Falando de Deus. E hoje nós vamos começar a aprender quem é Jesus Cristo no islamismo. Eu peço que você esteja comigo sem qualquer preconceito, deixa tudo de lado e venha comigo passo a passo tentando entender esse conceito que nos apresentaram a respeito de Jesus e o que o Islã entende como ser verdadeiramente a palavra de Deus. Que o Espírito de Deus então possa nos dar mais uma vez sabedoria e que nós possamos juntos entender quem é Jesus no Islã. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom esse momento que eu tenho de estar aqui com vocês, mais uma vez gravando um vídeo que eu creio que vai ser de um enriquecimento para a vida de cada um de nós. Quando eu falo enriquecimento, eu sei que isso realmente existirá, porque todos os vídeos que eu tenho produzido aqui no canal Falando de Deus, eu primeiramente tenho sido edificada, tenho sido abençoada, e eu tenho certeza que isso se estenderá para todos vocês que estão assistindo esse canal. De antemão, eu quero apresentar a vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo no islamismo. Eu quero que vocês entendam que a religião islã, ela é muito longa, ela é muito detalhista. Então, eu decidi dividir esse estudo sobre Jesus no Islã em 3 vídeos, porque, como eu já tenho dito nos outros vídeos, nós temos que falar respeitosamente sobre a crença de alguém. Mas eu também não posso falar voando, não só por conta do respeito que eu tenho que ter com a religião do próximo, mas também porque eu preciso detalhar quem é o meu Senhor Jesus na religião que nós estamos discutindo. Então, eu preferi dividir. Hoje nós vamos falar sobre o que é o Islã, como surgiu e quem é Maomé, que justamente é o fundador dessa religião. E no próximo vídeo nós vamos falar o que Maomé ensina, no Alcorão, qual foi a mensagem central dele. E no último vídeo nós vamos falar a diferença da mensagem de Maomé e a diferença da mensagem de Jesus Cristo. E nós vamos aqui comparar e vamos verificar se o Deus que Maomé tem apresentado no Alcorão e o Deus que Jesus Cristo veio apresentar, se eles são de fato a mesma pessoa e se de fato
Jesus Cristo e Maomé estavam pregando as mesmas mensagens. Mas para que isso possa acontecer, infelizmente eu não posso. Eu tentei gravar tudo isso em um único vídeo. Mas, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, isso aqui, eu não tenho condições de gravar em 1-2 horas. Eu preferi dividir e nós vamos começar a falar passo a passo e no final nós vamos construir a ideia. Quero lembrar a todos vocês que nós estamos falando a respeito de todas as religiões, porque no final eu quero apresentar quem é de fato Jesus Cristo. Por isso que eu, de pouquinho em pouquinho, estou tentando formar o entendimento de vocês, porque muitos pensam que Jesus Cristo é o que tenha sido apresentado não somente nas religiões budistas, hinduístas, espiritismo, outras que nós vamos falar ainda, mas quem é Jesus Cristo no cristianismo, porque nós temos visto seitas cristãs surgindo aí que têm apresentado Jesus totalmente contrário àquele que realmente veio a esse mundo. Agora então nós vamos lá. Eu peço a vocês que vocês prestem bem atenção, especialmente os meus amigos que são muçulmanos. Eu peço que vocês me deem a oportunidade de falar um pouco sobre a religião de vocês. Eu estarei aqui falando respeitosamente sobre a religião de vocês, mas me dê a oportunidade de explanar o porquê Jesus Cristo, o qual eu sirvo como meu Senhor e Salvador, nós temos uma pequena diferença em relação ao entendimento que vocês possuem, tá bom? Para trazer o estudo sobre o islamismo, eu usei o Alcorão. Eu li o Alcorão, né? Nunca pensei que eu fosse ler o Alcorão, mas eu li o Alcorão, ainda estou lendo o Alcorão, e eu quero trazer uma informação a vocês. Há um tempo atrás, devido a algumas mensagens que eu tinha assistido, eu tenho alguns conhecidos que são muçulmanos, eu acho a mensagem do Islã muito bonita, e esse é um testemunho pessoal, e eu já estava me inclinando há um tempo atrás a entender, a compreender, a aceitar um pouco mais o Islã, e até que eu comecei a observar as entrelinhas, e as entrelinhas foi que me fez desistir, e vai ser essas entrelinhas que lá no finalzinho, na conclusão do estudo, não no vídeo de hoje, mas nos 2 últimos que nós iremos produzir sobre esse tema, eu vou dizer o porquê eu me afastei dessa ideia, e é esse conceito que eu vou apresentar a vocês, mas respeitosamente. Então, para que a gente possa entender o que é o Islã, nós primeiro temos que entender a história global desse assunto. O que é o Islã? Ou Islão, ou islamismo? Islamismo é uma religião que foi fundada pelo árabe Maomé, ou Muhammad. Ela é a segunda religião que mais cresce no mundo. A primeira religião que nós sabemos é o cristianismo, mas ela até hoje tem crescido absurdamente e tem ganhado vários adeptos por conta da sua mensagem. Então é uma mensagem que nós vamos falar durante esse estudo, uma mensagem também que tem muitas contradições. Nós vamos entender o porquê. Os países que professam essa religião e que têm a sua maioria como muçulmanos são Bangladesh, Afeganistão, Paquistão, Mongólia, Moçambique, Palestina, Iraque, Índia, Síria, Gana, Líbia, Marrocos, Senegal, Egito, Congo, Somália e no território que nós já falamos nos vídeos anteriores da Caxemira. Mas o Islã tem crescido muito agora nos países ocidentais, inclusive no Brasil. Principalmente na parte sul do Brasil, o Islã tem ganhado muitos adeptos. Nós temos 3 religiões que professam o monoteísmo. O que é o monoteísmo? O monoteísmo é a crença de um único Deus. Nós temos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo como uma religião monoteísta. Até agora eu não conheci nenhuma outra religião que professe apenas a crença em um único Deus.
Nós já vimos nos vídeos anteriores, inclusive, quem é Deus, o que Deus eterno, o que o Criador significa para o povo muçulmano. Nós chamamos de Jeová, ou Yahweh. Os muçulmanos chamam de Allah. E a base do Islã é a junção do judaísmo e do cristianismo com algumas modificações. Só que no terceiro vídeo desse estudo, nós vamos fazer algumas comparações e nós vamos ver se esse Deus que eles dizem servir, que é o Criador de todas as coisas, ele realmente é o mesmo Deus que os cristãos dizem servir. Mas nós vamos saber isso no terceiro vídeo da continuidade do que é o islamismo, ok? Então, o Islã, ele não somente prega a existência de um único Deus, como ele prega que o Islã é a religião verdadeira que Deus quer que todos nós professemos. Eles acreditam que o Alcorão, ou Corão, para quem deseja assim chamar, é a última mensagem que Deus deu à humanidade através do seu servo Maomé a todos os homens. É a palavra inalterada que Deus deu aos seres humanos. Por que a palavra inalterada? Porque todos os muçulmanos acreditam que tanto a Torá quanto os evangelhos foram manipulados pelos homens. Então eles acreditam que a Torá, ela tem pontos verdadeiros, os evangelhos têm pontos verdadeiros, porém eles não podem acreditar em todos eles por conta da manipulação dos interesses dos seres humanos nessas mensagens que foram reveladas através dos outros profetas, inclusive Jesus Cristo como profeta. Os muçulmanos também acreditam que Jesus, não somente ele, mas Adão, Abraão, Noé, Moisés e o próprio Jesus foram profetas do Deus Alá. E Maomé foi o último profeta que Deus enviou a essa terra para despertar os homens dos seus erros. Os muçulmanos também acreditam, eles têm como verdade, que Jesus Cristo, nós vamos falar durante os outros estudos, ele trouxe algumas mensagens, mas o verdadeiro evangelho ele levou consigo quando ele foi levado aos céus. E o que aqui ficou, foi corrompido, mas que Maomé, agraciado pelo anjo Gabriel, trouxe a mensagem verdadeira. Mas, afinal de contas, o que é o Alcorão que nós estamos falando? O Alcorão traz todas as revelações que Deus deu a Maomé através do anjo Gabriel. Eles acreditam que o Alcorão, ou Corão, é a última mensagem de Deus à humanidade. E o Alcorão é a mensagem inalterada de Deus à humanidade. Por isso que os muçulmanos não acreditam em nenhum outro livro a não ser o Alcorão. Mas quais são os pilares do Alcorão? O Alcorão ele tem 5 pilares que todo muçulmano deve seguir. O primeiro dele é acreditar e crer que Alá é o único Deus e aceitar em sua vida todas as determinações de serem muçulmanos, que significa a palavra muçulmano, submissão a Alá. O segundo pilar dessa religião é que todas as pessoas devem visitar Meca pelo menos uma vez na vida. Faz-me lembrar, e eu faço questão de lembrar vocês, que quem tem também esse conceito de pelo menos visitar uma vez na vida algum lugar, é a religião hinduísta, que diz que todo o hindu que desejam a bênção de Shiva tem que tomar banho no rio Ganges pelo menos uma vez na vida. Lembra disso? É só um parêntese. Então o Corão diz que pelo menos uma vez na vida
todas as pessoas que professam o Islã, elas devem visitar Meca. Claro, de acordo com as suas rendas, com as suas condições financeiras. Mas esse é um dos pilares. O terceiro pilar é que todo o muçulmano deve fazer jejum no período do Ramadã, que corresponde ao 9º mês do calendário islâmico. O quarto pilar que eles pregam é que todos devem fazer a caridade. E o que é a caridade? É dar esmola e ajudar aos necessitados. E o quinto pilar que eles pregam é que todo o muçulmano deve orar pelo menos 5 vezes ao dia. E essa oração tem que ser feita em direção a Meca. Ainda que essa pessoa esteja no Brasil, ela tem que tentar situar em que lado está Meca e ela tem que virar e orar naquele período voltado a Meca. Não importa o que eles estejam fazendo, eles têm que parar e se virar em direção a Meca e orar. Agora, como surgiu o Islã? Vale lembrar a vocês que o Islã veio do povo árabe. Esse povo árabe, ele surgiu justamente do relacionamento de Abraão com a escrava de Sara, Agar. E quando Isaac já estava mais ou menos com uma idade de conhecer, de entendimento de algumas coisas, até mesmo ser influenciado, Sara deu a sugestão a Abraão de dispensar a escrava dela junto com o filho dele para que eles não crescessem juntos e mais tarde não se tornassem inimigo por causa da primogenitura. O que aconteceu? Agar foi embora junto com seu filho Ismael, que também era filho de Abraão, para uma terra. E essa terra, eles ali construíram através da ajuda, porque o próprio anjo do Senhor apareceu para Agar dizendo que ia guardar aquele jovem, porque Ismael já estava desfalecendo de sede no meio do caminho, e Agar estava totalmente preocupada com a integridade de seu filho, e ela estava querendo desistir da própria vida e da vida do seu filho, até que o anjo apareceu para ela e a acalmou, e futuramente Agar, com seu filho, conseguiu se estabilizar em uma terra que todos nós, através dos estudos, não somente da Bíblia, mas como de historiadores como Flávio José, vimos que se localiza no lado, uma parte da desértica, que nós conhecemos hoje como Arábia Saudita, né? Então o povo árabe, ele surgiu a partir de Ismael, filho de Abraão. Nós vimos que de Abraão surgiram 2 povos poderosíssimos. Nós vamos falar em um vídeo futuro sobre o outro povo, que é o povo judeu, mas nesse vídeo nós vamos nos ater ao povo árabe. Agora eu vou tentar ser um pouco mais didática para que a gente possa ganhar tempo, ok? Passados os anos, o povo árabe foi crescendo, foi ganhando espaço, foi se tornando grandes comerciantes. Jesus veio lá em Jerusalém, veio para o povo judeu o rejeitou, e anos depois, você mais precisa 571 anos depois que Jesus Cristo morreu, nasceu um homem chamado Maomé, ou Muhammad, como há outras traduções mais próximas do nome que se pronuncia em árabe, mas vamos ficar na tradução Maomé, porque todos nós conhecemos. Essa criança nasceu. E é interessante que Maomé nasceu 571 anos depois da morte de Jesus Cristo, ou seja, entre o século VI e VII. E o povo árabe até então não tinha nenhum líder político, nenhum líder religioso. E como que esse povo se comportava? Esse povo era dividido em tribos, e cada tribo ditava a sua regra, só que uma regra que funcionava para uma tribo não funcionava para outra. Então, mesmo eles sendo árabes, não havia uma nação ainda formada. Até que Maomé nasceu. E aqui começa a história do povo árabe, aqui se tornou em uma única religião, em um único povo, não somente na língua, mas como na cultura e na religião muçulmana. O
povo árabe, eles não tinham uma nação ainda definida nessa época, mas eles eram povos totalmente divididos em tribos. E essas tribos, elas tinham um líder. Só que a lei que era redigida em uma tribo não funcionava para outra. Então, exemplo, se uma pessoa cometia um assassinato, um crime dentro daquela tribo, aquele grupo, eles resolviam entre si esse problema. Porém, se eles cometessem assassinato ou qualquer outro delito em uma tribo vizinha, a lei que organizava, que regulava essa tribo, não funcionava para outra tribo. Então começava a ter o quê? Começava a ter aquela questão de vinganças. Não tinha um rei, não tinha um legislador que comandasse todas as outras tribos e regulassem os seus comportamentos. Enfim, e foi nesse conceito que Maomé, ele nasceu. Maomé nasceu no dia 25 de abril, em 571, depois da morte de Jesus Cristo. Maomé nasceu na cidade de Meca. Maomé, ele nasceu em um dos clãs dessas tribos que nós já falamos, que era o clã dos Hashemitas, que pertenciam à tribo dos Coraxitas, que era uma das tribos mais conhecidas. Só que os pais de Maomé eram pobres. Quando a sua mãe estava grávida dele, o seu pai veio a falecer. Então, quando o pai veio a falecer, ele não deixou grandes coisas para a sua esposa, a não ser alguns camelos e algumas ovelhas que mal dava para a sobrevivência. Eu vou resumir bastante essa história de Maomé, porque nós queremos entender o islamismo e não a história completa de Maomé. Mas quando Maomé completou 6 anos, a mãe dele também veio a falecer. Então, o avô paterno de Maomé o adotou. Passaram-se 2 anos, esse avô de Maomé também veio a falecer. E Maomé ficou órfão. Um dos tios de Maomé, um sheik riquíssimo, se sensibilizou com a situação de Maomé e o resgatou para se tornando membro de sua família. Foi aí que a história de Maomé começou a mudar. Ele já não estava desamparado, ele já não era mais um garoto pobre de uma família pobre. Mas o seu tio, que nesse momento agora era o chefe geral desse clã, os Coraxitas, esse homem era também um grande comerciante. Então trouxe Maomé para morar consigo, junto com a sua família, porque ele também tinha outros filhos e filhas. Maomé cresceu junto com esse homem, esse tio que o adotou, visitando outras terras e conhecendo vários povos, várias culturas. E nessas andanças, que ele ia com seu tio vender, ele teve contato também com povos cristãos e com povos judeus. E quando Maomé completou 25 anos, ele já era conhecido como um homem muito grande nos negócios e um homem honesto, um homem justo naquilo que ele fazia. Isso chamou a atenção de uma viúva de 40 anos que era riquíssima. Essa viúva rica se chama Khadija. Então essa mulher, querendo uma pessoa honesta para comandar os seus negócios, convidou então Maomé para fazer negócios em nome dela na região da Síria. E assim foi Maomé contratado por ela, e quando ele retornou com o dobro daquilo que ela realmente pretendia ganhar. E isso mexeu tanto com ela que ela fez um convite a ele em casamento. E ele não pensou 2 nem 3 vezes e aceitou. Porque até então Maomé, ele, mesmo sendo um bom funcionário para seu tio, ele não teria direito a nada. Ele não tinha heranças do seu tio. Até porque seu tio tinha filhos e filhas. Mas ele apenas tinha o favor do seu tio. Então, a partir do momento que ele aceita casar com essa viúva, ele herda dela também as suas riquezas. E nesse momento, Maomé se tornou mais do que conhecido.
porque ele não era somente um homem justo nos negócios, mas agora ele era um homem rico e muito mais rico do que o próprio tio. Então, Maomé passou agora a liderar sua própria caravana através dos negócios da sua esposa, Khadija. Maomé viveu muitos anos com Khadija e, aparentemente, como diz o próprio Corão e outros livros que falam sobre a vida do mensageiro, que eles chamam Maomé de mensageiro, eles narram que Maomé foi muito feliz com Khadija. Só que Maomé começou a observar que havia uma certa injustiça em Meca. Havia uma injustiça entre esses clãs, entre essas tribos. Havia injustiça porque as viúvas, os órfãos, os pobres não tinham direitos. E ele observou que havia um grupo de negociantes que trabalhava como agiotas. E essas pessoas emprestavam dinheiros aos necessitados, mas de uma maneira que essas pessoas não tinham condições de pagar essas dívidas. Mas qual era o intuito que eles faziam isso? Porque naquela época, a melhor coisa não era ter o dinheiro que você emprestou de volta, mas a melhor moeda naquele momento era você ter um escravo que trabalhasse para você. Então eles faziam uns juros altíssimos para que as pessoas não tivessem condições de pagar e assim, consequentemente, elas tornavam escrava dessas pessoas. E uma dessas moedas de trocas era que muitas dessas pessoas não tinham como pagar, então doavam as suas filhas como escrava para esse agiota. E essas filhas aumentavam o harém desse indivíduo. A mulher naquela época não tinha nenhum valor, ao ponto de muitas das vezes, quando um casal tinha filhas, eles enterravam essas crianças, essas meninas vivas, para você ver a desvalorização que a mulher tinha naquela época. Então, Maomé, vendo que esses comerciantes, porque ele também era comerciante, agora ele era um sheik da vida, não só o tio, então ele começou a questionar esse tipo de desigualdade social. Mas ele questionava para si, mas também nunca falou nada. E nisso ele questionava também a religião politeísta que havia naquela região Meca. Ele começou a questionar a diversidade de adoração que existia em Meca. Ele começou a ver que existia vários tipos de deuses, mas que, na realidade, nos trazia sentido para a comunidade. Só que em Meca também existiam pequenos grupos cristãos e pequenos grupos judaicos. Havia pequenos grupos que acreditavam no Deus de Abraão, no Deus que eles acreditavam que, quando Ismael fundou a cidade, ele havia apresentado. Só que pelo fato de Ismael ter casado com uma egípcia que possuía, e os egípcios adoram vários deuses, isso começou a ser deixado de lado. Então o povo passou a crescer com esse tipo de entendimento. Mas a base do povo que veio de Abraão é uma crença num Deus único, singular, não existe outro. Que poucos, naquela época, guardavam, preservavam esse entendimento, exceto os comerciantes de Meca, que não preservavam porque eles viam grandes benefícios em produzir e em vender as suas imagens e pregar essa diversidade para as pessoas que vinham anualmente peregrinar até a Caaba. E a Caaba é considerada até hoje o local mais sagrado para os muçulmanos. E o que é a Caaba? E por que ela é tão importante até hoje para os muçulmanos? A Caaba é uma construção em cubo e ela é cercada por muros, aproximadamente de 10 a 12 metros de altura.
e ela é coberta com uma cortina ou lençol escuro bordado em dourado, mas que regularmente, por causa do tempo, essa cobertura escura ela é trocada para que não deprecie o local. E dentro desse cubo há o objeto mais sagrado para os muçulmanos, que é uma pedra preta. E todo muçulmano, lembra das 5 orações que eles têm que fazer durante o dia? Eles têm que se virar para Meca justamente em direção aonde está essa pedra. E o que é essa pedra? Essa pedra, eles dizem que é o objeto mais sagrado para os muçulmanos, porque ela foi justamente a pedra que Deus lançou na terra para indicar a Adão e Eva o local que eles deveriam fazer o sacrifício para Deus. E essa pedra, eles admitem que no início era uma pedra branca, mas devido ao pecado da humanidade, ela foi se escurecendo e se tornou uma pedra negra. Alguns dizem que após essa pedra ser lançada por Deus na terra para indicar o local Adão e Eva, onde eles deveriam fazer o sacrifício, ela foi recolhida e depois, posteriormente, o anjo deu ela a Abraão no momento que ele estava construindo a Caaba. E essa pedra, anteriormente, muitos acreditavam que ela era um meteorito. De fato, caiu do céu um meteorito, uma pedra caiu do céu que nós conhecemos é um meteorito. Porém, essa versão de que ela era um meteorito, ou é um meteorito, porque até hoje ela existe, ela caiu por terra a partir do momento que surgiu uma outra versão. Dizem que o anjo Gabriel trouxe essa pedra e deu a Abraão logo no momento que Abraão começou a construir a Caaba. Então o anjo Gabriel deu de presente a Abraão, indicando a ele que aquele local que ele estava construindo seria um local sagrado. Enfim, a gente não sabe qual é a verdade, mas essa é a história. E hoje essa pedra, como ela está? Ela está sustentada por alguns pregos de prata, porque devido ao tempo ela sofreu erosão e acabou se fragmentando. Algumas partes estão coladas com cimento, mas na sua totalidade essa pedra está hoje sustentada dentro da Caaba, desse cubo, mas com pregos de prata. Naquela época, antes de Maomé se ver como profeta, junto com essa pedra, esse meteorito, ou esse presente dado pelo anjo Gabriel para Abraão, havia junto 360 deuses dentro desse cubo junto com a pedra. E que mais tarde, quando Maomé se tornou o profeta, ele foi lá e destruiu todos esses deuses e deixou apenas essa pedra, e que até hoje é reverenciada pelo povo muçulmano. Enfim, continuando a conversão de Maomé. Então Maomé começou a observar que havia um grande lucro desses homens em cima da religião, da fé do povo, mas que aquele amor, aquela humildade, aquela generosidade que tanto é pregado, não era realmente de fato vivida. Então Maomé começou a entrar em uma crise existencial. Ele começou a questionar o seu povo e as crenças do seu povo. Até que, como ele era um homem riquíssimo, então ele podia se dar ao luxo de não trabalhar algumas vezes e fazer o seu retiro espiritual. E foi num desses retiros, aos 40 anos de idade, lá no Monte Hira, tudo começou. Ele disse que ele sentiu uma pressão muito forte no peito dele. Ele viu tudo escuro.
e uma mão muito grande, como se estivesse o esmagando. E nesse momento, ele ouviu uma voz que disse a ele: recita, recita, recita. E com muita insistência, ele disse: eu vou recitar o quê? Eu não tenho nada para recitar. Eu nem sequer sei ler. Então foi quando essa voz deu a primeira mensagem que começa o Alcorão. Ao sair dali, ele saiu muito perturbado com a experiência que ele teve. E ele foi direto a Khadija, que é a sua esposa, e narrou tudo a ela. E Khadija disse a Maomé, e eu quero que vocês prestem bem atenção, porque não sou eu que falo, mas o próprio Alcorão e as histórias sobre a vida do profeta que narra essa história, eu só estou reproduzindo a vocês. Khadija foi que disse a Maomé que ele estava tendo uma revelação, possivelmente do anjo Gabriel. Como ela poderia ter esse nome em mente, Gabriel? Eu quero que vocês entendam que Maomé teve vários contatos durante essas viagens de comércios a trabalho que ele fazia com povos cristãos e com povos judeus. E na própria comunidade em Meca havia pequenos grupos que professavam, como nós já falamos, a fé que Abraão possuía em um único Deus. Então, Khadija era a mulher que ele mantinha os seus segredos, ele revelava as suas preocupações, as suas frustrações. Tanto é que quando ele veio direto desse encontro, dessa experiência que ele teve na caverna, ele não falou com ninguém essa experiência. Ele falou somente com a esposa, Khadija. Nós percebemos aqui em Maomé a necessidade que ele tinha da figura materna e a confiança que ele tinha em Khadija, ao ponto de aceitar os seus conselhos e as suas sugestões. É uma observação que eu estou fazendo. Acontece que Khadija foi que disse a ele que não era para ele ficar preocupado, porque ele não estava louco, porque ele achava que quando ele ouvia essas vozes, ele estava ficando louco. E foi ela que o confortou, foi ela que o tranquilizou, dizendo que o que ele estava recebendo vinha diretamente do anjo Gabriel. A tradição diz que Maomé recebia essas informações através de vozes. E era como se ele entrasse em um estado de epilepsia. E para quem estava observando, de repente passava aquele fenômeno, aquele estado de epilético, e ele ficava em transe. E para quem estava o observando, era como se ele estivesse morto. E alguns segundos depois, ele começava a recitar essas palavras. Eu não gosto muito desse termo epilepsia, e eu não quero acreditar que Maomé estava tendo ataque epilético, porque Jesus Cristo, ele expulsou demônios de uma criança que estava epilética, ao ponto de Jesus virar e dizer que certos tipos de espíritos só saem com jejum e oração. Então eu não quero acreditar que Maomé estava tendo ataque epilético. E logo após esses ataques ele tinha essas revelações, porque isso vai começar a demandar eu entender, será que era Deus que estava dando? Porque a palavra de Deus diz que até os demônios se fazem de anjos de luz. E nós sabemos que para nós conquistarmos alguém, nós primeiro apresentamos coisas boas, palavras de conforto,
E no meio dessas bondades, dessas palavras de conforto, as pessoas ruins, os manipuladores vão colocando as suas sementinhas. O mal vai colocando as suas sementinhas. Vamos olhar e vamos lembrar de uma passagem que o próprio Jesus repreende Pedro. No mesmo momento que Pedro glorificou a Deus, dizendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus, segundos depois, Pedro disse: não, Senhor, para que tu vai morrer? E o que Jesus falou? Apartai-vos de mim, Satanás. Como Pedro, no mesmo segundo que está falando, está sendo glorificado, segundos depois ele está sendo repreendido por Jesus. Da mesma forma como nós vimos várias pessoas, até no mundo de hoje, né, a gente vê pessoas com ideais de liberdade, com ideais, com propostas maravilhosas, mas lá no fundinho tem uma sementinha do verdadeiro interesse, que é o interesse de acabar com a sociedade, com a raça humana e implementar uma nova ordem. Então a gente tem que tomar muito cuidado que Satanás, quando ele quer trazer uma mensagem ou quando ele quer corromper algo, ele usa primeiro palavras bonitas, ele usa primeiro coisas boas, ele vai conquistando o território, ele vai conquistando a confiança e depois ele planta a semente dele do mal. Aconteceu a mesma coisa lá no Éden. Ele primeiro conquistou a confiança da mulher e depois ele plantou a semente do mal que todos os seres humanos até hoje, infelizmente, está carregando essa semente. Então, eu quero não acreditar que essas informações de que ele estava tendo ataque epilético e logo depois ele estava em transe e vinha essas revelações possam ser realmente verdadeiras. Mas é o que está escrito e vocês pesquisem. Mas eu tenho que fazer jus, né, à religião das pessoas, eu tenho que respeitar. Então eu vou colocar para vocês aqui o porquê eu estou falando essas coisas, o porquê essa interpretação de muitos estudiosos que dizem que Maomé estava passando por estados de epilepsia ou algum tipo de algum ataque similar à epilepsia. Mas por que a gente tem que questionar se o que foi trazido a Maomé de fato provém de Deus? Nós temos que analisar a palavra do próprio Maomé, certo? Eu quero só resumir aqui e eu vou colocar, assim que eu começar a ler, as referências da onde eu tirei, ok? Eu vou evitar falar o nome das referências por conta mesmo da própria, do próprio accent, se eu realmente estou pronunciando certo ou não, então eu não quero cometer esse delito. Então eu vou colocar o nome aqui embaixo e vocês depois acompanhem. Acontece que Maomé estava na caverna, lá no Monte Hira, e ele estava dormindo. No meio do seu sono, ele simplesmente foi despertado, como ele mesmo narra, e eu vou por aqui, por uma presença avassaladora. E essa presença ele julgava ser a presença de um ser divino. Esse ser simplesmente o abraçava de uma tal maneira que Maomé dizia que era como se ele estivesse tirando o fôlego dele. E exigia que Maomé recitasse. E Maomé dizia: eu não posso recitar porque eu não sou um dos poetas, eu não sei recitar. E cada vez que ele dizia alguma coisa ou se negava a recitar, esse anjo o apertava de uma tal maneira até que, na terceira vez, quando ele falou recita, e Maomé, vendo o seu fôlego acabar, ele resolveu recitar. E ele disse que era como se houvesse um apagão, né? Como se ele realmente se despertasse logo após, e aquelas palavras estavam cravadas no seu coração ao ponto de não sair mais, e ele dá continuidade professando essa palavra para todas as pessoas. Agora vamos ouvir o próprio relato de Maomé desse encontro, o primeiro encontro que ele diz ter tido com o anjo Gabriel. Vamos lá? Diz assim: eu então li e ele saiu da minha presença. Então eu acordei do meu sono e era como se essas palavras estivessem escritas no meu coração.
Nenhuma criatura de Deus me era mais desprezível que os exáticos, os poetas ou os homens possuídos. Eu nem consegui olhar para eles. Pensei, ai de mim que agora sou poeta ou um homem possuído. Os corais nunca dirão isso de mim. Irei para o topo da montanha e lançar-me-ei para baixo, de modo a que eu me possa matar e voltar a descansar. Avancei, portanto, e quando me encontrava a meio caminho da montanha, ouvi a voz que vinha do céu dizendo: Ó Maomé, tu és o apóstolo de Alá e eu sou Gabriel. Vocês veem aqui que logo após esse encontro, Maomé está tão perturbado com o que aconteceu com ele, que ele quer se matar, ele quer se suicidar. O fato de Maomé querer se suicidar e esse encontro ser tão dramático faz com que muitos estudiosos questionem se realmente Maomé viu um anjo do Senhor. Porque todo o encontro de um ser humano com um anjo do Senhor, ele sempre vem em paz. O próprio anjo, a primeira coisa que ele faz é: paz esteja convosco, não temas, não se desespere. Ele sempre procura acalmar o indivíduo diante daquilo que ele está vendo, né? Diante do que o indivíduo está vendo. Mas nenhum indivíduo saiu da presença de qualquer anjo desejando se matar. Então, por conta disso, muitos estudiosos questionam: será que esse anjo que Maomé teve um encontro realmente era um anjo de Deus? Ou é um anjo que se fez de um anjo de luz? Vocês estão entendendo? Porque nenhum ser divino vai despertar no ser humano o desejo de suicídio. Nem o próprio Moisés, quando teve um encontro com Deus lá no Monte Sinai, ele desejou suicídio. Todos, até Moisés, eles se prostram e reconhecem a sua insignificância e temem de espanto, mas não de um pavor ao ponto da pessoa querer arrancar sua própria vida. Tem outros detalhes, mas eu não estou aqui para questionar isso. O nosso vídeo é para falar sobre Jesus no islamismo, ok? Mas é só para vocês refletirem: que anjo será esse que Maomé de fato ouviu? Nós podemos ver que Satanás é um mentiroso tão grande que quando o rei Saul quis se encontrar com o profeta Samuel, e o profeta Samuel já estava morto, e o rei Saul foi se consultar com uma cartomante, o espírito que apareceu lá para Saul estava dizendo que era Samuel e o mandou ir para a guerra e disse que naquele dia ele ia morrer. E nós sabemos que o espírito que falou com Saul foi, na verdade, o próprio Satanás. Então, a gente sabe muito bem que Satanás usa de artifícios, usa de armas para enganar as pessoas. E não é à toa que o próprio Deus escondeu o corpo de Moisés para que Satanás não pudesse ludibriar com a vida das pessoas, dizendo que Moisés apareceu aqui ou acolá, dizendo para eles fazerem alguma coisa. Então, pessoal, é questionável, porque você vê que quando ele estava tão atordoado que ele foi a caminho da montanha, do alto da montanha, para poder se matar. E vocês observem que ele mesmo achava que ele estava possuído. Como uma pessoa tem um encontro com um anjo de Deus e acha que está possuído? Como que uma pessoa questiona a mensagem que recebeu e acha que ela realmente não é divina, ao ponto de terceiros ter que convencê-lo de que a mensagem é divina, como foi o caso de Khadija, que convenceu o próprio marido de que a mensagem que ele recebeu realmente veio de Deus. Quando Maomé chegou em casa, ele estava tão perturbado que ele pediu a Khadija para cobrir-se de uma tal forma até que o medo dele passasse. Agora nós vamos ver o que o próprio Maomé diz lá no Alcorão, o que as pessoas pensam em relação à mensagem que ele está trazendo. Olha o que diz em Surá, no capítulo 44, no versículo 14. Diz assim: no entanto, eles ignoram-no e dizem: ele é ensinado por outros,
e é um homem possuído. E dizem: o quê? Abandonaremos os nossos deuses em favor de um poeta possesso? Você vê que as pessoas que viam Maomé e o seu comportamento achavam que ele estava possesso. Isso aconteceu quando Moisés chegou lá para o povo de Israel, disse que Deus havia mandado ele libertar o povo. Isso aconteceu porventura quando Maria recebeu a mensagem de que ela estaria carregando o Messias. Isso aconteceu com Elias. Isso aconteceu também com o próprio Abraão quando ouviu a voz de Deus. Isso aconteceu com Ló quando viu os dois anjos aparecerem para ele sair de Sodoma e Gomorra, já que elas iriam ser destruídas. Isso aconteceu com Sara quando recebeu a mensagem de que ela iria gerar. Isso aconteceu com Pedro quando ele foi liberto da cadeia à meia-noite. Então a gente vê que nenhuma dessas pessoas que receberam dádivas de Deus foram tidas pelos outros, por terceiros, como pessoas possuídas. Davi foi um outro homem que falava pelo nome de Deus e ninguém o achou possuído. Nós vemos que a partir do momento que o espírito imundo entrou em Saul, as pessoas sabiam que ele estava possuído. Apenas Davi, ao tocar a harpa, a presença de Deus entrava ali e o espírito imundo saía de Saul. Vocês estão vendo que não sou eu que estou falando. Nós precisamos questionar, assim como nós vamos questionar os vídeos sobre cristianismo e judaísmo. Será que era Deus que estava trazendo essa mensagem? E essa voz lá do alto, no momento que Maomé estava indo se matar, disse que ele era um apóstolo do Deus Alá e que aquele anjo que estava se apresentando era o anjo Gabriel. E que poder é esse? Que autoridade é essa que um anjo tem? Não, e absolver sem questionamentos, ok? Então é por isso que eu estou trazendo para vocês, todo o estudo aqui do canal é questionamento, e vão estudando, ok? É interessante que a gente pense, que a gente analise que nem Maomé no início acreditava que ele era um mensageiro de Deus. Reflitamos isso. Agora, é interessante que as mensagens de Maomé começaram a serem aceitas porque muitos afirmam que Maomé era analfabeto. Então ele não teria a capacidade de elaborar palavras tão lindas, versos tão produzidos, tão produtivos, para chegar e futuramente levantar um povo que abraçasse as suas ideias. Então muitos dizem que pelo fato de Maomé ter sido analfabeto e produzir essas palavras, então na realidade essas palavras de fato foram dadas por Deus e não vieram das imaginações de Maomé. Porém, muitos historiadores batem contra essa informação porque eles afirmam que um comerciante tão engenhoso como era Maomé, ele sabia pelo menos o básico da comunicação. Ninguém conseguiria fazer avanços tão grandes no comércio e conseguir respeito tão grande de uma sociedade se não tivesse entendimento cultural, de ler, escrever, fazer suas contas. Porque uma pessoa analfabeta, ela com certeza seria passada para trás. E não era o caso de Maomé. Ele saía vitorioso em todos os negócios que ele fazia. Então os historiadores, eles dizem que essa informação talvez não tenha sido completamente verdadeira. Estou trazendo uma informação, tá, querido? Mas é só para vocês refletirem. Porque se uma pessoa era tão vencedora nos negócios, será que ela de fato é completamente analfabeta? Porque ninguém conseguia passar a perna dela. Ela conseguia se desenvolver com todos os povos. Então é uma coisa que a gente tem que analisar. Isso também, se não for, se ele for um cara, mesmo que ele tenha sido um cara culto, isso não desmerece o que ele estava propondo a entregar. É só uma informação. Enfim, a partir desse momento, Maomé começou a ganhar confiança e ele começou a transmitir essas revelações que ele recebia do anjo Gabriel, que agora ele tinha em mente que era o anjo Gabriel, não somente a Khadija apenas, mas a todos os seus amigos próximos.
até que ele começou a ganhar adeptos. E a primeiros adeptos que ele ganhou foi a sua esposa, que se converteu a essa ideia, e os seus amigos mais próximos. Aproximadamente 2 anos depois, Maomé entendeu, recebeu então esse entendimento de que, de fato, como a esposa havia dito, ele era um profeta de Deus e que Deus queria que ele transmitisse essas mensagens aos homens para que os homens endireitassem os seus caminhos. Então, aproximadamente 2 anos, 3 anos que ele teve esse primeiro contato lá na caverna, Maomé resolveu ir até a Meca e confrontar diretamente ali, próximo a Caaba, todas as pessoas que adoravam aos diversos deuses existentes dentro daquele culto. E isso impactou diretamente os interesses dos comerciantes locais. Maomé começou a pregar a mensagem que muitos ali já conheciam. E eu quero que vocês saibam que a mensagem que ele trazia era uma mensagem que já era conhecida do povo. Era uma mensagem que, se o povo não mudasse, Deus iria destruir a terra. E eles eram culpados de todas essas coisas estarem acontecendo. Então Maomé trouxe uma mensagem que já era conhecida deles, só que eles não aceitavam, porque os interesses deles eram mais lucrativos. Então o que aconteceu? Maomé então começou a entrar em choque com os interesses dos comerciantes e começou a adquirir muitos inimigos nessa empreitada. Ele simplesmente chega em Meca e começa a pregar um Deus único, compassivo, mas um Deus também que pune, um Deus de justiça, e que cada dia iria ser julgado de acordo com as suas ações. Ele chega em Meca falando que a pregação que ele estava dando, que ele estava reproduzindo naquele momento, era a mesma mensagem que Deus havia anunciado lá com os judeus na Torá e para os cristãos nos evangelhos. Ele disse: olha, eu aqui só sou um mensageiro. Estou dando apenas continuidade às mensagens que ele já havia revelado a esses povos. Então vocês precisam se endireitar. Então ele começa a falar: lembra do que Deus fez com Moisés? E ele dizia, ele narrava a história. Lembra do que Deus falou através de Abraão? E ele narrava toda a história. Era interessante porque, como acreditava-se que Maomé era analfabeto, então ele decorava todos esses versos, não só os versos que ele aprendeu na Torá e no cristianismo, como todas as mensagens que ele possivelmente estava recebendo do anjo Gabriel. Então, Maomé começou a produzir, a divulgar, a difundir essa mensagem em Meca. E como essas mensagens tinham um teor tão nobre, tão lindo, e é verdade porque se você lê o Alcorão, você começa a se maravilhar com essas mensagens. E essas mensagens diziam que nós deveríamos ajudar o pobre, a viúva, os necessitados. E era uma mensagem que ia diretamente ao encontro de todos os que estavam às margens da sociedade. Então, por essa mensagem, ela tem ser tão linda e tão nobre, ela começou a conquistar a simpatia, primeiramente, desses grupos menos favorecidos, que eram justamente os escravos, as mulheres, os órfãos, os necessitados. E todos eles começaram a entender que Deus estava, de fato, interessado em suas necessidades. E esse grupo foi os que abraçaram rapidamente as ideias propostas por Maomé. Mas se nós pararmos para analisar, de fato, Maomé não estava trazendo uma mensagem nova. Ele só estava reproduzindo o que já existe no judaísmo e no cristianismo. Só que, pela primeira vez, todas essas mensagens estavam sendo faladas na língua árabe para aquele povo. Então estava chegando claramente ao entendimento da realidade daquela sociedade.
Não bastou, não foi difícil para Maomé então começar a ter adeptos à sua religião, às suas ideias. Não só mais a sua esposa era adepta e seus amigos, mas havia grupos que abraçavam essa ideia de que todos nós deveríamos ser solidários à necessidade um dos outros. Exceto o grupo dos coraxitas, que não gostaram dessa ideia, e outros grupos de comerciantes, porque literalmente quando você apresenta a um Deus, a adoração a um único Deus, o que eles iriam fazer com os 360 deuses que tinham dentro da Caaba? O que eles iam fazer com a adoração, com a venda desses ídolos para as pessoas que anualmente visitavam Meca? O que eles iriam fazer? E foi daí que começou a perseguição a Maomé e a todos os seus seguidores. Porque já não era mais uma pregação, mas estava a mensagem que Maomé estava trazendo, estava mexendo economicamente e politicamente com a cidade de Meca. E isso era necessário que parasse imediatamente. E como parar essa mensagem está propagando tão rapidamente? Matando seu líder. Então eles procuraram imediatamente caçar a Maomé e oferecer recompensa para a morte dele. Maomé pregava que nós não precisávamos de deuses para irmos até o Deus verdadeiro. Nós não precisávamos mais ir a Meca adorar, porque Deus está em todos os lugares. Então, se as pessoas não precisam ir a Meca para adorar a Deus, então não vai ter pessoas para comprar o produto. E se nós não precisamos de deuses para chegarmos até o Deus verdadeiro, para que então nós precisamos comprar deuses? Então isso começou a entrar em conflito, em atrito com os comerciantes e a política local. Lembremos que o povo árabe ele só se unia nesses momentos de adoração, mas que eles eram povos totalmente separados por castas, por tribos, por clãs. Então a mensagem de Maomé começou a entrar em atrito com os interesses desses clãs, e especialmente os coraxitas. Só para resumir, o vídeo já está bastante longo. Então, o pessoal de Meca se uniu e começou a perseguir Maomé e seus seguidores. Mas Maomé tinha proteção da sua esposa, que era rica e muito influente, e de seu tio, que era um sheik também muito influente e que era o chefe do clã do Coraxitas. Porém, quando o tio e a esposa de Maomé morreram, Maomé ficou sem essa proteção, ainda que ele fosse rico, ainda que ele tivesse toda essa herança herdada da esposa, ele não tinha a liderança do clã, que era justamente a liderança que o tio possuía, e ele não tinha essas tais influências que a esposa possuía. Então Maomé teve que fugir para uma outra cidade, a fim de não ser morto. E as pessoas dessa cidade, como estava precisando de uma pessoa que resolvesse a contenda que existia dentro dela, e Maomé foi indicado por ser um homem sábio. Então o povo dessa cidade, chamada Yatrib, ou Yatreb, aportuguesado, esse povo, eles simplesmente abraçaram Maomé e todos os seus seguidores e protegeram Maomé dessa perseguição. Então, a partir do momento que Maomé sai de Meca fugido e vai para Yatreb, ou Yatrib, para proteger a sua vida, ali começa o primeiro ano do calendário muçulmano, que até hoje é respeitado. E essa fuga de Meca para Yatrib passou a ser chamada de Hégira. E essa Hégira, que é a fuga, que é onde inicia o primeiro dia do calendário muçulmano. É interessante ressaltar aqui
que quando Maomé estava em Meca, ele pregava a um Deus único, ele pregava direitos sociais, ele pregava justiça. Porém, quando ele foi para Yatrib, ele começou a difundir essas mensagens. E aí essas mensagens começaram a se espalhar para os outros lados da Arábia pré-islâmica. Ela começou a se difundir. E o que aconteceu? Essa mensagem começou a encontrar corpo ao ponto dos moradores locais de Yatrib começar a qualquer problema que tivesse na cidade a consultar o profeta Maomé. E a partir desse momento, ele não só é o profeta que ele era lá em Meca, quando ele pregava o Deus único, quando ele pregava que nós devemos ajudar as pessoas, o pobre, a viúva, o necessitado, mas como ali em Yatrib, ele passa a ser o legislador daquela cidade. E a cidade tem o seu nome transformado para Medina, que significa a cidade do profeta. Só que, se nós pararmos para analisar, a mensagem de Maomé sofre uma grande mudança. Porque antes ele trazia mensagens diretamente dos interesses de Deus, mas agora ele traz mensagens diretamente para o interesse da sociedade que estava surgindo em torno da mensagem que ele estava pregando. Então ele falava do tempo de amamentação, ele falava de divisão de herança, ele falava de direitos dos escravos, ele falava sobre vários assuntos que não era necessariamente a mesma mensagem que Deus havia dado para ele enquanto ele estava em Meca. Se nós pararmos para analisar, foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Quando o povo começou a crescer, Moisés precisou o quê? Precisou ter mensagens para organizar aquele povo, porque o povo estava se multiplicando. Então, já que a sociedade estava crescendo, era necessário que ela crescesse em ordem, em harmonia. Então, mais ou menos foram essas as mensagens, mais ou menos parecidamente, as mensagens que Maomé estava trazendo para aquele povo. Então, Maomé começou a ganhar vários adeptos, inclusive toda a cidade de Medina passou a ver o profeta como o líder. Lembremos que a gente não tinha naquela época nenhuma liderança política, a não ser clãs, divisões de tribos. Mas Maomé, em Medina, conseguiu unir todas essas tribos e formar um único povo, com um único objetivo, com uma única visão. E toda essa cidade vivia as mensagens que o profeta pronunciava, que todos eles acreditavam vir da parte do anjo Gabriel. Quando alguém faz alguma pergunta para um muçulmano se realmente de fato as mensagens de Maomé eram verdadeiras, eles respondem: é só você olhar o Alcorão. Nenhum analfabeto tem condições de escrever todas essas mensagens com tamanha sabedoria. Nós já falamos anteriormente o que muitos estudiosos falam a respeito desse analfabetismo de Maomé, e também nós falamos o que muitos estudiosos falam da influência que Maomé sofreu da religião que a esposa dele professava na época. Mas vamos ao que interessa. Então, em Medina, Maomé parou de ser só um profeta que levava a mensagem de Deus, mas ele também era o legislador, era o líder central daquela população. E olha o texto que nós vamos ler do Alcorão. Olha o que diz lá em Surata, no capítulo 4, no versículo 80, sobre o poder do profeta em liderar ao povo. Diz assim, Surata, capítulo 4, versículo 80. Quem obedecer ao mensageiro, obedecerá a Deus. Mas quem se rebelar, saiba que não te enviamos para lhe seres guardião. Vocês perceberam que diz assim, quem obedecer ao mensageiro automaticamente está obedecendo a Deus? Então, as pessoas viam o profeta Maomé como o próprio Deus. Mesmo Maomé nunca se intitulou como filho de Deus e nunca se intitulou também como Deus.
mais as suas palavras incitava de que ele era a autoridade máxima da representação de Deus na Terra. Ainda que ele nunca tivesse dito, mas os textos no Alcorão denotam que era essa mensagem que ele trazia. Porque a partir do momento que ele diz quem obedecer ao mensageiro está obedecendo a Deus, como assim? Então eu sou a representação direta do Deus vivo, correto? Então, Maomé começou a ser o líder espiritual, mas também não só espiritual em Medina. Ele passou a ser o líder político que nunca existiu. Estava desobedecendo ao profeta, ao mensageiro, estava desobedecendo a Deus. Quem queria desobedecer a Deus? Ninguém. Eu quero que vocês saibam que Maomé, ele não só foi um líder religioso, como ele foi um líder político. Nós vamos falar nos próximos vídeos, porque nós estamos querendo falar sobre Jesus Cristo. E se nós olharmos a palavra de Deus, os evangelhos, Jesus não veio aqui e nunca foi um líder político. Todavia, os seus discípulos e muitos outros queriam que ele fosse o líder político que viesse contra Roma. Mas Jesus disse que ele veio aqui trazer o reino do Pai. E ele não foi, em momento algum, legislador. Maomé se tornou líder político. E a partir do momento que ele se tornou esse líder político, ele começou a ganhar vários adeptos. E um dia ele volta a Meca com um grande exército. E ele destrói todos os deuses, todos os 360 deuses que estavam ali dentro daquela caixa, junto com aquela pedra preta. E ele consagra agora Caaba ao único Deus. Ele consagra Caaba e Meca ao Deus único. E faz com que todos os moradores de Meca, que outrora perseguia ele e seus seguidores, ele agora faz com que todos aceitem a religião islâmica. E ele concede algumas liberdades para quem não quer seguir o Islã, continuar adorando seus deuses, casas e pagando um tributo. Então, se alguém queria adorar a outros deuses, poderia, mas teria que pagar um imposto para adorar os seus deuses, e esses deuses já não estariam mais em Caaba, porque Caaba agora estava sendo consagrada ao único Deus, Alá. E esses tributos que eles arrecadavam, que Maomé arrecadava das pessoas que adoravam outros deuses, ele patrocinava investidas para conquistar outras cidades. E financiava os seus exércitos, que crescia absurdamente. Eu quero que vocês percebam uma coisa. A mensagem de arrependimento agora começou a ser uma mensagem de imposição. Ou você obedece, ou você paga para adorar quem você quer. Ou, em muitos casos, as pessoas eram mortas. E foi um desses. Eu quero que vocês saibam que não sou eu que estou falando, é a história. E é um desses motivos que eu estava gostando do islamismo e comecei a levantar alguns sinais, porque a gente começa a ver comparações com os evangelhos que foi nos apresentado. Voltando a um outro fato. Quando Maomé perdeu a sua esposa Khadija, ele teve outras inúmeras esposas. Ele teve várias outras esposas. E numa dessas perseguições contra pessoas que estavam contra o avanço do Islã, ele resgatava umas certas mulheres que lhe pareciam ser belas. E eu vou botando os nomes delas aqui para que vocês possam depois pesquisar e estudar por conta própria e ver que não são palavras minhas, mas é a própria história que diz. Uma dessas mulheres era casada e viu seu marido morrer. E por ela ser muito bela, ela foi tomada por Maomé para ser sua esposa. Ou seja, ela se tornou escrava, ou ela era escrava, ou ela aceitava o papel de esposa do profeta. Então ela aceitou o papel de esposa do profeta e viu seu esposo morrer. E viu o seu primeiro esposo morrer. E muitos afirmam que Maomé casou com todas essas mulheres porque os seus companheiros, os seus soldados, os seus seguidores morriam
nessas batalhas, para essas mulheres não ficarem aquém da sociedade. Então ele casava com essas mulheres para que elas pudessem ser protegidas. Até aí eu acho até uma atitude muito nobre, exceto quando a gente ouve algumas histórias como a história de Aija. Aija era uma menina de 6 anos. O pai de Aija, que era uma garota, que era uma criança, para firmar laços políticos com Maomé, ofereceu a filha de 6 anos em casamento ao profeta para realizar essa tal aliança. Diz a história, e a própria Aija narra essa história, e vocês podem... eu nem sei se eu estou pronunciando o nome da pessoa errado, é certo? Até os nomes dos meus amigos eu pronunciei errado, mas eu estou fazendo o possível para pronunciar tudo certo. Mas eu deixo o nome aqui para vocês procurarem. Diz a história que a própria Aija narra, quando ela foi oferecida ao profeta, e sabe lá o que aconteceu? O cabelo dela começou a cair. E por conta do cabelo dela estar caindo, o profeta achava que ela estava sofrendo alguma maldição. Então a rejeitou naquele momento. Porém, aos 9 anos de idade, quando o cabelo dela já estava quase grande, ainda não estava totalmente crescido, né, recuperado, Aija foi trazida a Maomé. Diz a própria Aija que ela estava brincando com as suas amiguinhas e ela trouxe consigo as suas bonecas. E diz a história que aos 9 anos de idade, Maomé consumou o casamento com Aija. Olha, alguns estudiosos egípcios agora, porque naquela época quem é que é contra? Mas hoje, por causa da pedofilia, a gente entende que uma menina de 9 anos nem menstrua, não é nem pré-adolescente ainda, é uma criança. Então, como tem vários conceitos, e a mente das mulheres, agora as mulheres estão mais autônomas, para que não houvesse rejeição. Então muitos estão dizendo que não, que é mentira, que ele consumou o casamento quando Aija só tinha 18 anos. Só que pela história, ele morreu quando Aija tinha 18 anos. Como é que ele ia consumar o casamento com Aija com 18 anos? Outros dizem que ele consumou quando ela tinha entre 14 e 17 anos. Então ela, na realidade, ficou alguns anos tendo uma vida matrimonial com o profeta. A história que a própria menina narra é que ela tinha 9 anos quando ela se tornou mulher do profeta. Então eu vou na história que a própria narra. Então, muitos relutam para entender como que um profeta que ouve a voz de Deus não percebe que ele está tendo um relacionamento com uma criança e que isso o próprio Deus condena. E se a gente observar o próprio Alcorão, o Alcorão ele narra várias coisas que não pode ter, mas ele não cita a idade. Enfim, eu só quero que vocês saibam, as pessoas dizem que ele era um homem santo, um homem inclinado a ouvir a voz de Deus. A gente só tem que questionar até que ponto Maomé ouvia a voz de Deus. Porque as mensagens dele e o comportamento dele mudaram muito após a morte da esposa dele e após o momento que ele se tornou líder de Medina. Algumas pessoas afirmam que no comportamento e o profeta mudou muito. Antes ele tinha uma postura e depois ele passou a ter uma postura mais de vingança, de contra o seu oponente na base da espada, e caçavam todos eles à morte. E nós vamos falar disso no próximo vídeo, porque esse já ficou muito longo. E uma das perguntas que abalam hoje muito a opinião pública é como que um líder espiritual que tem uma sensibilidade à voz de Deus e que escreveu versos tão lindos não teve uma sensibilidade em ver que em seus braços estava uma criança e ele estava consumando um casamento com uma inocente que nem sabia o que estava acontecendo. Muitos dizem, como eu falei, que ele não consumou o casamento com ela quando ela tinha 9 anos. Mas entenda que as bonecas eram consideradas imagem. Então nenhum adulto poderia ter
nenhum tipo de imagem em sua casa. Só criança devido à sua inocência. Então, só as crianças que o Alcorão, que o profeta dava a liberdade de brincar com as bonecas, porque elas ainda não tinham noção do que estava acontecendo. Se Aisha, então, tinha bonecas, e ela mesmo narra que quando ela foi dada ao profeta, ela estava carregando as suas bonecas, significa que ela era uma criança. Porque se ela já tivesse 12, 14 anos para cima, ela não poderia estar com bonecas, senão ela era considerada uma profana. E possivelmente ia sofrer castigo, porque todos os que desobedecem ao Corão têm que sofrer castigos. E nós vamos falar no próximo vídeo. Então, se ela foi permitida carregar suas bonecas junto quando foi ter com o profeta, significa que ela era uma criança. Então, aqui ninguém tira isso da cabeça de muitas pessoas, porque a própria Aisha narra isso no seu livro, na sua história. Agora, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre as esposas de Maomé. Eu só queria trazer essa informação para que vocês pensem, analisem, porque hoje nós estamos falando sobre o profeta Maomé. Mas no vídeo seguinte nós vamos falar sobre esses relacionamentos e nós vamos pautar nos ensinamentos que ele estava transmitindo através do que ele recebia e da própria vida dele se condizia com aquilo que ele estava ensinando. Ok? Queridos, o estudo hoje ficou longo, mas é por isso que nós tínhamos que dividir. Eu deixei de falar muitas coisas, só que eu só queria que vocês soubessem como surgiu o islamismo, quem é o profeta Maomé. E agora no próximo vídeo nós vamos falar o que o profeta pregava e nós vamos ler muitos textos do Alcorão. E no terceiro vídeo nós vamos fazer comparações do comportamento do profeta com o comportamento de Jesus Cristo e suas mensagens. E nós vamos questionar um pouco e vamos tentar descobrir se o Deus que Maomé estava apresentando, Alá, é o mesmo Deus que nos foi apresentado. E eu peço a vocês que são muçulmanos ou que têm uma admiração pela cultura muçulmana, apenas entenda que isso não é uma crítica, mas é uma observação que eu faço, que eu estou trazendo aqui nesse vídeo, assim como vocês também fazem do cristianismo, e eu respeito, porque nós somos seres racionais e nós devemos raciocinar tudo que nos apresentam. Eu peço que vocês meditem nesse estudo, eu peço que vocês meditem também com carinho no próximos estudos, e eu vou tentar respeitosamente aqui falar todas as mensagens, assim como eu também vou pegar firme quando nós chegarmos no judaísmo e principalmente no cristianismo, que muitos estão pregando aí que não é a verdadeira mensagem de Jesus quando esteve aqui na Terra. Então eu peço que vocês entendam a minha posição e saibam que eu amo vocês e quero apenas aqui compartilhar a verdade que nos esconderam ou que estão tentando nos esconder, ok? Agora eu vou para uma outra mensagem que eu prometi a vocês lá no início do vídeo. Eu estava pensando em largar os vídeos, porque de uns 3 vídeos para cá eu tenho sentido uma pressão muito grande. Primeiro que eu não tenho tempo para produzir vídeo. Segundo, eu estava começando a fazer vários questionamentos a Deus. Senhor, será que é esse tipo de vídeo que o Senhor quer? Esse tipo de estudo que o Senhor quer que eu apresente aos seus filhos? E eu estava sentindo um conflito muito grande. E toda vez que eu dava um estudo para vocês, era um peso. Eu estava fazendo tudo muito arrastado. Então, eu li uma mensagem de um rapaz, né? E até esqueci o nome dele, eu acho que é Moisés. E ele falou que era para eu parar de pregar heresia sobre a noiva de Jesus, sobre a noiva de Cristo, que a noiva é todo um grupo, né? Eu quero falar para você, Moisés, é Moisés sim o nome dele, que antes eu tinha certeza, hoje eu tenho mais certeza ainda do que eu estou pregando, e não é nenhuma heresia. Deus separou um grupo para si, e é a premissa de toda a humanidade. Eu não vou questionar, cada um tem sua crença, cada um tem cada um acredita no que quiser acreditar. A Bíblia está aí para nós lermos, meditarmos. Deus está aí para todos que quiserem ter acesso a Ele. E eu não vou tentar convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito de Deus. Mas enfim, um pouco do que você falou comigo, eu já estava muito inclinada a terminar o vídeo. Então um pouco do que o Moisés falou, um pouco do que muitas pessoas têm falado para mim, isso começou a
me deixa muito desanimada, né? Então, o que aconteceu? Eu peguei e falei assim, Senhor, realmente o canal não foi feito por mim, mas foi feito para narrações, eu não estou aqui mais sonhando, o Senhor não me dá nada, então eu acho que as pessoas têm seus pastores, têm suas igrejas, têm a Bíblia, elas que estudem, elas que procurem saber de Ti, eu não tenho que ir para o YouTube e ficar ensinando nada a ninguém, eu não sou pastora, eu não sou pregadora, eu não sou profeta, eu não sou nada, e eu vou parar com isso. Eu falei, eu estava decidida, eu falei com a minha irmã, eu falei assim, gente, chega, eu não quero mais. Eu não quero mais, pra mim, já deu. E eu, naquele dia, isso tudo foi após a publicação do último vídeo. Foi no sábado à noite. Então eu fiquei a madrugada toda relutando, falando, chega. E realmente, eu senti, sabe, aliviada quando eu falei, pronto. Só que ao mesmo tempo eu fiquei muito triste, porque eu falei assim, nossa, eu comecei a falar do Senhor, né, Jesus? Quem é o Senhor? Então eu já não vou mais falar sobre o muçulmano, nós não vamos falar mais sobre o espiritismo, sobre o judaísmo, o cristianismo, e consequentemente eu não vou falar das outras coisas que o Senhor me deu, porque chega, o canal não é para isso, o canal é para falar sobre sonhos. Mas eu dormi aliviada e ao mesmo tempo triste, porque eu não gosto de não terminar uma coisa que eu começo. E eu falei assim, Senhor, eu não estou vendo mais inspiração, não estou inspirada para falar, é um peso que eu estou sentindo. E eu dormi. Nisso que eu dormi, aquela noite eu estava muito, muito triste. Eu tive 2 sonhos. E eu vou narrar esses 2 sonhos no último vídeo, quando eu falar quem é Jesus Cristo. Eu confesso a vocês que há um bom tempo que eu não tenho, Deus não me dá nenhum sonho. Então nem pessoal mesmo Deus me dá. E eu tive esses 2 sonhos. Um foi sobre um jovem, se ele tinha 14 anos, é muito. É um jovem endemoniado e ele jogava os policiais. Eu depois vou narrar esse sonho para vocês por alto. E todo mundo estava tentando acalmar aquele jovem e ninguém conseguia controlar. E tentavam pedir para que eu fizesse isso. E eu expulsava aquele demônio, eu não conseguia. E uma voz falava, esse demônio só sai com jejum e oração. Enfim, acontecia várias coisas nesse sonho. E eu acordei, né, ouvindo, você precisa jejuar, porque a caixa de demônios que só sai com jejum e oração. Interessante que nós narramos isso no vídeo de hoje, né? Mas é só uma feliz coincidência. E logo em seguida a esse sonho, nessa mesma noite, eu sonhei que Deus me mostrava uma jovem que estava produzindo vídeo no YouTube. E muitas pessoas estavam sendo alcançadas por aquela jovem. E uma voz falava assim para mim, você precisa copiar o que essa jovem está fazendo. Mas é interessante que aquela jovem, ela parecia ser familiar a mim, mas eu não sei quem é. E olha lá e veja o que ela está escrevendo. É aquilo que eu quero que você copie e mostre para os meus filhos. E eu falava, eu ia lá e olhava o que aquela jovem estava desenhando, escrevendo, que estava ganhando muitas pessoas para Deus. E quando eu olhava, eu começava a chorar, e eu ficava sem ar, porque era muito forte. E eu não conseguia desenhar, porque eu não sei desenhar. E então, eu a via desenhando, eu tentava tirar, então, a foto do que estava desenhado. E eu não conseguia tirar foto, meu celular parece que no sonho não funcionava, mas, enfim, como eu estava muito emocionada com tudo aquilo que eu estava vendo, eu virei, e quando eu virei, Deus me mostrou o que estava naquele desenho. E quando eu estava tendo aquela visão, Deus falou assim, eu quero que você mostre aos meus filhos que acham que conseguem vir a mim se não passar pelo meu filho. Eles não conseguirão fazer isso se não passar por ele. Quando eu acordei, eu narrei esse sonho para minha irmã. Eu não vou narrar esse sonho todo para vocês, porque eu preciso contar detalhadamente. A minha irmã fez a gentileza na hora, usada por Deus, de falar assim, me dá uma caneta, um papel, que eu vou desenhar. E ela desenhou o que eu vi no sonho, e eu vou mostrar para vocês no último vídeo, quando eu falar quem é Jesus Cristo. E naquele mesmo momento, quando eu acordei, assim que acordei, Deus falou comigo, imediatamente eu ainda estava sobre o efeito e emoção do que eu tinha visto. Deus falou comigo, sabe por que você está sentindo esse peso todo para produzir vídeo e quer desistir? Porque você quer dar respostas
ao YouTube e às pessoas de quanto tempo você está ausente. Não importa quanto tempo você deixa de aparecer no YouTube, não importa o tempo que você deixe de produzir vídeo. Produza apenas o que eu te mandar produzir. Se você não tiver nada para produzir porque você está trabalhando, estudando ou fazendo outras atividades, não fale nada, não vá ao YouTube falar nada que eu não te pedi. Então, queridos, eu quero confessar a vocês que a partir de hoje eu posso demorar 1 semana, 2 ou 1 mês para produzir vídeo. Eu estarei no canal sim, mas apenas quando Deus me mandar estar. Porque atrás nos bastidores eu estou produzindo uma mensagem vinda do coração. Sei sim, mas não era naquele momento. Eu trouxe no momento errado. Porque se a gente não produz vídeo, vocês são desinscritos do canal. Então eu não quero perder pessoas que estão inscritas do canal, porque eu tenho outras mensagens dadas do coração do Pai para vocês. A gente sabe que é tão difícil a gente atrair a atenção de vocês para o Evangelho, para o amor do Pai. Então eu não quero perder nenhum de vocês. Mas Deus me falou que vai estar no canal, vai assistir as mensagens que tem que assistir, que não é para eu me preocupar. Assim como ele mesmo falou, Jesus falava que todas as pessoas que vinham até ele era porque o Pai trazia. Então eu tenho que seguir o exemplo do meu Senhor Jesus. Todas as pessoas que vierem a esse canal é porque o Pai irá trazer. Então eu não tenho que me preocupar. Então, eu sou uma resposta a vocês que Deus fala e Ele afirmou, Ele confirmou para mim que é para eu dar continuidade a esses estudos quando Ele me mostrou esse sonho que a minha irmã fez a gentileza de desenhar para mim. E quando, 2 dias após essa revelação, eu estava celebrando o Thanksgiving aqui, que é o Dia de Ação de Graças que toda a América do Norte tem, e uma mulher virou para mim e falou assim: meu marido agora quer ser muçulmano, você acredita? Você entende alguma coisa sobre islamismo? E à mesma hora eu agradeci a Deus por eu estar lendo essas mensagens, fazendo esses estudos, e eu pude dar uma palavra abençoada para ela e no final ela veio me agradecer. Então, queridos, eu só quero dar esse reforço a vocês. Continue orando pelo canal, continue orando por cada membro do canal. E saiba de uma coisa, se nós demorarmos a produzir aqui, saiba que o que nós viemos a trazer futuramente virá do coração do Pai e não dos nossos próprios interesses. Peço perdão se esse vídeo ficou longo e peço a vocês que continuem assistindo os próximos vídeos, que nós vamos dar continuidade quem é Jesus no islamismo e nós vamos descobrir a poderosa graça de Deus através de Jesus Cristo na vida de cada ser humano. Desejo a vocês graça e paz da parte do nosso Senhor